Espectador amigo, 12 horas 30 minutos caminhando para 31, nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro. Dia 4? 4 de dezembro, 12h31. Para você que está conosco ao vivo, muito obrigado pela sua companhia. 22h31. Para você que está na nossa reprise, 1h01 para você que está na madrugada. Variando um pouquinho, porque ninguém tem um relógio igual ao outro. O seu não é igualzinho ao meu, que não é igual ao do Eduardo Panzi, que não é igual ao do Flávio, que não é igual ao do chefe, nem ao do Maurílio. Então a variação é de 30 segundos, 1 minuto, no máximo, nesse horário que você está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia, que é sempre para nós uma grande alegria. Está começando o BH Esportes, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou oficialmente, porque ele acabou em termos de título brasileiro no chamado primeiro turno, lá atrás. Quando terminou o primeiro turno, o Corinthians já era o campeão brasileiro. Aliás, todo mundo já cravava isso. Ninguém mais tinha dúvida, pelo excelente primeiro turno, entre aspas, porque é turno corrido, que o Corinthians fez. E ele criou gordura para queimar, ele podia perder o segundo turno inteiro. E quase que ele fez isso. Mas ainda foi campeão com sobra. Foi campeão brasileiro com sobra. Então a gente tem que enaltecer o trabalho do Corinthians, do primeiro turno, parabenizar a família corintiana. E o Corinthians que terá muito trabalho em 2018. Porque se seguir com esse time aí, vocês vão ver o desastre que vai ser, o que vai acontecer na temporada que vem. Já vai com o Carille, o treinador, que eu coloco muita dúvida em cima. Muita, não é pouca não, é muita. Mas é problema deles, dos paulistas, eles que se virem. O Palmeiras tomou uma chinelada do Atlético Paranaense, e ainda assim foi vice-campeão, porque o Santos ganhando, acabou sofrendo um empate, perdeu o vice-campeonato. O Palmeiras é o vice-campeão. O Palmeiras também vai ter muito trabalho. Com todo o dinheiro que tem à disposição, ao contrário de todos os clubes do Brasil, não é da maioria, de todos. 100%, tirando o Palmeiras não tem problema financeiro, porque ele tem atrás dele uma empresa declaradamente palmeirense, cuja sua presidente é torcedora do Palmeiras, conselheira do Palmeiras, quer ser dona do Palmeiras, quer ser presidente do Palmeiras. Ela só não vai ser treinadora, porque isso aí ela não vai conseguir. Mas então o Palmeiras tem uma tranquilidade financeira imensa para reformular elenco e time de futebol para o próximo ano. O Grêmio poderia ter sido até vice-campeão se vence o Atlético ontem. Teve perto, muito perto, mas próximo, vai bem próximo da vitória. A gente vai falar desse jogo, Grêmio Atlético, depois com mais calma. O fraldinha do Grêmio jogou, você olhava para o pessoal, na minha cabine, na minha frente assim, eu olhava, poxa, cara, tem a cara do meu neto mais velho, 12 anos, menino, cara de menino, o goleiro que era o mais experiente, era o terceiro reserva do Grêmio, o goleiro. E, aliás, fez duas ou três grandes defesas. E tem a gente vai falar desse Grêmio daqui a pouco, mas tem bons jogadores, mas que não treinam, que disputam a tal de Copa Ipiranga, ou vão disputar lá em Porto Alegre. Perguntaram para o Renato, depois do jogo, lá na Grande Buenos Aires, em Lanús. E o jogo domingo? Ele falou, domingo? Que jogo? Sei não. Ele nem sabia que tinha Atlético e Grêmio. Eu já estou entrando de férias, eu já estou me dando um período de férias até reiniciar treinamentos para o Campeonato Mundial Interclubes. Não, já quarta. E assim com os jogadores, Mas ele ficou 4 dias, foi para o Rio de Janeiro, ficou lá 4 dias. Bom, mas a gente vai falar do Atlético e Grêmio já. Então, o Santos não foi vice-campeão, o Palmeiras foi vice-campeão. Os 4 colocados lá em cima, Libertadores, mais o Cruzeiro, que cumpriu a sua obrigação. Ele entrou na Libertadores pela Copa do Brasil, mas se não houvesse a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil, ele entraria na Libertadores, na fase de grupos, pelo Campeonato Brasileiro.
sem nenhum problema. Então o Cruzeiro fez a parte dele e está lá firme e forte. Acompanhado do Flamengo, ganhando Sul-Americana. Ele está na Libertadores, perdendo do mesmo jeito. Perdendo do mesmo jeito. Flamengo, Vasco e Chapecoense. O Atlético entrou em campo ontem dependendo de 2 resultados para não depender de mais nada. Dependendo de 2 resultados, não, dependendo de 3. Porque ele dependia dele. O maior problema do Atlético é depender dele. Porque todos fazem por ele e ele não consegue fazer. O maior problema, eu falei isso na jornada ontem, o maior problema do Atlético é depender dele. Todo mundo falava, o Atlético precisa de 4, tem 4 na frente. Eu falei, não, tem 5. 4, por quê? Vamos lá, contava. Eu falava, e ele, Atlético? Porque o Atlético, quando depende dele, ele se lasca todo. Ele se dana todo. Todinho. Se dana todinho. Quando depende dele, ele se lasca todo. Então, o maior problema do Atlético era, ontem, o próprio Atlético. E ficou bem claro no jogo de ontem. Contra os meninos do Grêmio, meu Deus do céu, foi um circo de horrores. A defesa do Atlético era uma peneira. Peneira, você tirava o Gabriel está jogando o futebol dele, mas era muita carga em cima. Mas do Fábio Santos até o Bremer, uma peneira, mas uma peneira. Era uma facilidade quando o Grêmio tinha um contra-ataque à disposição, mas que facilidade! Mas era a mesma coisa que tomar pirulito da mão de neném, Que facilidade para chegar e fazer gol. E eu estou falando da meninada. Estou falando dos fraldinhas do Grêmio. Falando dos fraldinhas. Os marmanjos do Atlético. Eu digo que futebol, eu não gosto de usar a palavra obrigação. Acho que não tem. Mas no jogo de ontem eu usei. O Atlético tinha a obrigação de fazer um gol a cada 15 minutos. O Campeonato Brasileiro é difícil, para mim é o mais difícil do mundo. Não é assim do jeito que eu estou falando. Mas contra o fraldinha do Grêmio, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Ele tinha a obrigação de fazer um gol a cada 15 minutos. Mas que tragédia, que circo de horrores que foi o time do Atlético. É por isso que eu pergunto, para você, telespectador, pergunto aos meus companheiros, e o Oswaldo Oliveira, que deverá ser o treinador do Atlético, porque ele só depende da eleição. O Fabiano, o doutor Fabiano já disse, é um grande atleticano, é conselheiro, é um grande empresário, sabe tudo de futebol, tem todo o direito de ser candidato, mas ele não é candidato contra o Sérgio Sete Câmara. Se fosse uma briga contra o Sérgio Sete Câmara, era parada dura, até com uma possibilidade enorme de uma vitória do adversário, no caso o Fabiano. Se fosse só. Mas a briga dele não é com o Sérgio Sete Câmara. Não é. É com o Alexandre Calil. É o Alexandre Calil. Quando o Alexandre Calil bota a mão e fala, esse é o meu garoto, esse é o meu candidato, acabou. Podia entrar qualquer um, acabou. Então, por isso que a gente está falando, o Oswaldo Oliveira é o treinador do Sérgio Sete Câmara e o Oswaldo sabe, ele não é burro. Aliás, o Oswaldo acha até que o Sérgio Sete Câmara não vai errar, porque, a princípio, não é o meu treinador, Oswaldo, mas o trabalho que ele fez, que ele acabou fazendo no Atlético, eu acho até que ele merece a chance, a oportunidade de dar sequência no trabalho. Agora, a sequência dele no trabalho vai ser muito difícil, porque se ele for dar sequência com essa turma que está aí eu estou falando, que me perdoe os meus companheiros, você, telespectador, eu estou falando de 80%, 70%, 80%. 70%, 80% desse pessoal que está lá, se for dar continuidade, vai ser de novo um ano de horrores para o Atlético. Vai ser outra vez um ano de terror dentro das 4 linhas. Estou falando de 70% a 80%. Que eu estou falando. Vai ser um ano de terror para o Atlético. Vai ser uma tragédia o ano de 2018. A menos que o Sérgio Sete Câmara fale assim. E se ele tiver coragem de falar, ou o doutor Fabiano, que eleição, tiver coragem de falar, olha, torcedor, não esperem absolutamente nada de 2018, a não ser ficar no Campeonato Brasileiro. A gente vai reformular, nós vamos arrumar a casa. Aí o torcedor vai brigar, vai não sei o quê, mas se ele tiver coragem para falar isso, não vamos ganhar nada.
Se pintar uma Sul-Americana, uma Libertadores, vai ser uma dádiva, um presente do céu, como será esse ano de 2017. Se ela pintar, vai ser um presente dos céus. Se ele tiver essa coragem, nós vamos arrumar a casa. Arrumar a casa. Avisa para o torcedor. Avisa, porque a cota da CBF, a cota da televisão, os parceiros do Atlético, ele não vai perder. Ele vai deixar a torcida revoltada, tá? Mas isso também passa. Então, é a minha opinião. Porque ontem eu tive dó do Atlético. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tive pena. Eu tive dó de ver o Leonardo Silva correr com aquela meninada. Gente, eu tive pena do Leonardo Silva. Não façam isso com ele. Se eu pudesse descer e pedir para o treinador do Grêmio, não façam isso com o Leonardo Silva. Não façam isso com o Léo. Não façam. Eu pediria. Ver aquele Bremer jogar futebol. Ô, gente, o Bremer tem idade para voltar para a base, volta. Ele poderá vir a ser um bom jogador. Quem sabe ele poderá se tornar um grande jogador. Mas hoje, o cara não joga nada. Nada. Nem como zagueiro, que eu já vi, como lateral direito improvisado, pelo amor de Deus. E ele é marrento. O cara anda em campo e eu vi, ele anda em campo assim, ó. Assim que ele anda em campo, ó. Assim que ele anda em campo, como se eu fosse o nosso saudoso Zito, o nosso querido Luizinho, Perfumo. Como se fosse esses caras. Se fosse esses caras, errando ou acertando. A defesa do Atlético ontem foi uma tristeza. Uma tristeza. Sabe de quem que eu gostei no meio de campo do Atlético? Eu gostei do Elias. O Elias, se ele quiser jogar futebol, ele pode ser trabalhado. O Adilson, aquele Cerca Lourenço do Adilson, é difícil ficar vendo. Aquele Cerca Lourenço dele é difícil de ficar vendo. É difícil. Robinho e Fred, ó, para 2018, Robinho e Fred, eles vão ficar com o nome de 2016, 2015. Eles vão ficar com esse nome. De 2017, o Fred fez muito gol no Campeonato Mineiro, muito gol no Campeonato. Mas o Fred ontem, ele já uns 3 ou 4 jogos, ele vai matar uma bola no peito, a bola vem no peito dele e cai no pé do adversário. Ele não consegue matar a bola. Ele não consegue dominar. É a forma física? Não sei. Se for a forma física, ainda bem que o Carlinhos Neves está indo embora. Está indo embora, porque também já deu o que tinha que dar. Carlinhos Neves tentou ser diretor, supervisor, gerente, foi um 0 à esquerda. Voltou a ser preparador físico. Eu vi o time do Atlético um bagaço fisicamente. Ainda bem que ele foi embora. Vai ser feliz, ele tem competência, falou que vai descansar um tempo, depois ele vai voltar bem, eu tenho certeza absoluta, em outra equipe. O treinador do Oswaldo Oliveira, eu não me lembro quem era o treinador do Oswaldo, não sei se o Eduardo Panzi lembra, se o Flávio, se vocês lembram. Quem era o treinador dele? Preparador físico. Era do preparador físico. Desculpa, preparador físico. Era no esporte e hoje ele está no Vasco, agora eu não me recordo. Pois é porque ele falou que já tem o preparador físico, que é o dele. Deve ser esse, né? Eu não sei o nome. Deve ser esse. Então, e eu acho que o Oswaldo merece, mesmo porque o atleta não tem condição financeira para conversar com outro treinador para solucionar o problema. Acho que o Oswaldo merece, que a torcida tem que apoiar, ele vai trabalhar e ele deu uma alavancada no time do Atlético. Mas o elenco do Atlético é difícil. E sabe por que eu falo? Que o Calil comanda, e o Calil é que dirige, o Calil... Ontem o Daniel Nepomuceno foi lá agradecer. Sempre agradecer é bom. Daniel, seja feliz com a família, bom Natal, feliz 2018, seja um grande secretário na prefeitura, continue esse grande atleticano que é. Mas a gente fala, porque o Domênico, meu amigo Domênico, que voltou a ser diretor de comunicação, que ele sabe fazer como ninguém, para mim é o melhor do Brasil. Ele voltou, mas ele diz assim, na despedida dele: eu quero agradecer a confiança do Calil. Domênico, tá bom, mas poderia ter sido agradecer a confiança do Daniel Nepomuceno, que é o presidente. Eu quero agradecer, mas o Domênico está errado, não. Ele não está errado, não, porque todos estão lá, tem que agradecer o Calil. Agradecer, mas ele foi muito... Ele falou, na entrevista que eu ouvi dele, do meu amigo Domênico, eu quero agradecer a confiança do Calil. E foi, é verdade.
É verdade. E depois ele fala dos outros. Desliga, Maurílio. Desliga, Maurílio. Aqui não tem jeito de atender, não, Maurílio. Eu não sei desligar. Né? Pois é, você não sabe desligar? Dá pro Flávio aí que ele desliga. Aí, o programa é bom por causa disso. Então, nós vamos falar sobre isso. Tem o Marcelo Araújo, que está comigo. Ele está produzindo, inclusive, junto com o Charles hoje, que é o homem que vira o botão para lá e para cá, e gosta do que faz e faz com competência. Nós vamos ter os gols do Atlético com o Grêmio, os gols do Cruzeiro com o Botafogo. O Cruzeiro cumpriu a missão dele. Parabéns ao Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. Muitos diziam que seria diferente. Parabéns ao Cruzeiro. Poderia ter vencido o jogo. Por uma infelicidade não venceu. Parabéns. E eu lamento profundamente que o Atlético tenha jogado da maneira que jogou ontem. O jogo foi emocionante pelo placar. Foi emocionante pelos gols. Foi emocionante pela belíssima torcida do Atlético. Quase 20 mil pagantes na Independência. Quase 20 mil pagantes. E olha, chovendo antes do jogo, meia hora, eu achei que fosse alagar o Independência, que o Independência fosse submergir, que o Independência fosse afogar. A chuva que caiu meia hora antes, depois ela deu uma amainada e ficou intermitente quase o segundo tempo inteiro, depois voltou para valer o final do jogo. E tinham quase 20 mil torcedores do Atlético, a arena só cabe em 22 mil, então o público foi sensacional, com o Atlético precisando. O Atlético precisa de todo mundo. Quando precisa dele, complica. Aqueles que caíram, o Curitiba caiu. O problema do Curitiba não é nem tanto ele, Curitiba, cair. O problema dele é o Paraná subir. É o Paraná subir. Esse é o grande problema lá. É o grande problema lá. É o grande. É o Paraná subir. Infelizmente, por um gol, o Curitiba ficou de fora. E o Botafogo ficou de fora. O Botafogo esteve na Libertadores o ano inteiro. E todo mundo, Jair Ventura, Jair, Jair, o Jair pode vir para cá, Jair. Gente, Jair, se sair do Botafogo, vai levar 5, 6 anos para virar treinador de verdade. 5, 6 anos para virar treinador de verdade. Vai ter que caminhar pelos Bragantinos, São Caetano, caminhar por esses times aí. Vai ter que caminhar, e vai caminhar, vai aprender. Vai aprender, eu não tenho dúvida. Sobre isso, a gente vai falar. Vai falar. E se você que está me vendo, telespectador, se você gosta de futebol, você fala assim, porque eu comecei minha carreira do jeito que eu vou te falar. Eu comecei do jeito que eu vou te falar. Se você um dia sonhou ou sonha em ser um comentarista esportivo, ou um apresentador de televisão, no esporte que eu estou falando, fala comigo. Fala comigo que o que eu sei eu vou te ensinar. O que eu sei eu vou te ensinar. Fala comigo. Eu tenho um esquema para nós. Eu comecei a minha vida no Fantástico Mundo da Bola. E tem muitos no Fantástico Mundo da Bola de hoje que eu fiz assim, do jeito que eu quero fazer com você. Você não precisa ser jornalista, não precisa ser radialista, não precisa ser nada ligado ao futebol. Basta você achar que leva jeito, tá no sangue, leva jeito, ter vontade, quer, vem, fala comigo. Fala comigo. Doutor Maurílio. Olha, aproveitando esse gancho que você falou aí, esse último, né? Hoje é 4 de dezembro, aniversário do Mário Henrique. Mário Caixa, grande, meu amigo Mário Caixa. Obrigado por me lembrar. Eu considero ele cria minha na imprensa. Cria sua. Exatamente, porque eu andei com ele quando ele veio para Belo Horizonte, incentivei ele a estudar, e ele com os dotes pessoais dele, ele é meio carismático, ele se liga bem. Estava no sangue dele, né, doutor Maurílio? Agora, é aquela história, ele tem que continuar assim, né, porque a essa altura não faltam os puxa-saco de ocasião. Aquela turma que oferece jantar e tal, se liga, e ele também, por sua vez, e eu estou desejando felicidade dele e um caminho certo, ele tem que saber discernir quem é quem e quem não é. Porque não falta essa turma que bajula na hora oportuna. E também não se encastele com tanto elogio, que é muito comum no ser humano, para ele continuar sendo... O Mário vai no tom dele, ele é legal. Tomara que sim, porque é um defeito que a fama traz e, consequentemente, muita gente já caiu nessa. Segundo, vi chorando hoje na televisão o Marcelo Oliveira. Chorando. Eu não vi.
Eu vi ele dando uma entrevista chorando, porque Muito consciente. a diretoria toda saiu fora, ninguém Mas explicasse. ele já sabia mais ou menos de tudo isso que ia acontecer. Ele foi contratado para ser o salvador da pátria. Quase que consegue, até porque foi uma fatalidade, foi no... Um gol. Mas faltando 10 segundos para acabar o jogo que Curitiba caiu. E caiu por um gol. Exatamente. Então, o primeiro gol da Chapecoense, o cara foi cruzar, lá entrou no ângulo, o segundo foi depois já nos descontos, foi o último lance do jogo, quer dizer, acontece isso no futebol. Ele foi bicampeão brasileiro, muita gente critica o trabalho dele no Palmeiras, que também não conseguiu nada, esse ano também não conseguiu nada, mas ele foi campeão do Brasil, foi da Copa do Brasil. Outra coisa, decepção para mim no futebol foi o Palmeiras, foi a maior, porque foi o campeão da ostentação. Dinheiro não falta. A dona Leila lá bota a grana lá e manda comprar até para estocar. Nem para usar, para estocar. Agora, isso passa, alguém vai pagar a conta. Isso aí aparece hoje, amanhã, alguém paga a conta. Isso não tem... O mundo me diz isso, a experiência me diz isso. O Atlético ficou aquém da expectativa, porque achou que podia ganhar com contratações famosas e tal. O futebol se resolve dentro do campo. A sofrência desse jogo com o Grêmio foi porque o Atlético deixou para a última hora. Quer dizer, até a meninada encarou, porque ninguém tinha compromisso. A turma do Grêmio, se tomasse uma goleada aqui, era a mesma coisa. E o Atlético sofreu daquela maneira. E o Cruzeiro, eu vi uma conversa de um atleticano e um cruzeirense, o cruzeirense perguntando se foi o Atlético, sido o Atlético que apagou a luz no jogo de ontem. Zoando, naturalmente. E na recíproca, o atleticano perguntando se alguém tinha sido preso lá na cúpula do Cruzeiro, na cartolagem do Cruzeiro. Eu falei que ainda não, mas que eu espero que pacifiquem tudo. O Cruzeiro dignamente dentro de campo se comportou, o Atlético ficou aquém da expectativa e há quem está metendo pau no América. Os apologistas da catástrofe já estão dizendo, porque a América... O América teve uma oportunidade e esse ano a gente não tem criticado o América, não. Comportou-se dentro das suas limitações, renovou com o técnico que todo mundo pedia, transigiu o técnico também porque ficou aqui e conseguiu uma melhora de vencimentos transigindo. E o América tem um horizonte à sua frente. Quer dizer, a lição tem que ser apreendida, tem que ser estudada para que o América não cometa os erros do passado. Agora, ficar falando, vai subir e descer, é para quem é pessimista de natureza e eu não me compacto com essa gente aí, porque eu acho que eu sou otimista de natureza, acho que o Atlético vai melhorar, porque apesar dos pesares, deu alguns rompantes que pode melhorar. E o Cruzeiro pacificando a sua vida de cúpula, a sua vida de social, é um time que tem tudo para continuar brilhando no futebol brasileiro. Muito bem, doutor Maurílio, eu quero lembrar você que o BMG é o nosso banco. Se você vai fazer um empréstimo consignado, lembre-se, é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. E olha, eu vou dar um recadinho para você de Marieta. Marieta está na era digital agora. Você que pediu o delivery de Marieta, Marieta tem um delivery na era digital para você. É muito fácil você fazer o seu pedido. É muito fácil. Só com produtos de qualidade. Olha, você vai digitar no seu computador, no seu tablet, iPhone, smartphone, você vai digitar Marieta com 2 T's. Marieta com 2 T's. Marieta.com.br. Repetindo, Marieta com 2 T's, marieta.com.br. Vai abrir a tela, que é o site de Marieta, e você vai ver lá em cima à direita, peça aqui, que é o Spoon Rocket. Você vai acionar, vai clicar, vai abrir o cardápio para você. No cardápio ele é variadíssimo. O nosso Charles pode até ir mostrando os pratos aí, se tiver, pode ir mostrando, o Charles. Um cardápio variadíssimo que você tem tudo da melhor maneira. A viagem que a gente fala, chegar o pedido até a sua casa ou aonde você pediu, de onde você pediu, é tranquila e chega com a qualidade como se você estivesse no Diamond, no BH Shop ou no Pátio Savassi.
E é fácil pedir. O que você tem que fazer? Repetindo, marieta com 2ts.com.br. marieta.com.br. Então, aí você vai abrir o site. Digita o seu CEP, o CEP de onde você está, o CEP, e com o cartão de crédito você faz o seu pedido. Tá fácil. Faça o pedido agora. Experimenta. Está na hora do almoço. Você sentiu fome, está aí no lanche da noite. Faça o pedido agora. Faça o pedido agora. marieta.com.br. Marieta com 2 T's. Ok? Nós vamos ao intervalo e na volta, Eduardo Panzi, o nosso chefe, o Flávio Carvalho, o doutor Maurílio, vão dar sequência a esses assuntos, ok? Tchau. O assunto... Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Muito bem. Eu falei de Marieta, eu falo para você agora de Silves Advocacia. O doutor Adriano está à sua espera, agora tem advocacia empresarial. Está aí, 3212-2832. É o telefone de Silves Advocacia. Falo também para você do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Chiquinho, Renato, estão lá, bateu, arranhou, amassou, não fique estressado. Leva lá que eles dão um jeito. E a Rede Gutierrez de Drogaria? O senhor Eduardo todo dia me falou, eu vou lá no Mr. Crab sempre. Agora eu estou indo lá sempre. Vai chegar aqui gente, fornecedor, quer almoçar comigo, é lá no Mr. Crab. O senhor Eduardo, lá da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Um abraço para o senhor Eduardo. Quero abraçar também o Danilo do Poço São Pedro, na Niquelino 918. Lá em Santa Efigênia, 24 horas aberto. Segurança total, tem um posto policial lá dentro, que fica aberto 24 horas. Posto São Pedro tem a melhor gasolina do Brasil, na bomba mais barata. É a DT Clean, que você está vendo aí. E tem a água mineral em Gaia e Igarapé também, no garrafão de 20 litros, você leva para onde quiser. O melhor preço, garantia, segurança total
24 horas, já expliquei, tem posto policial lá dentro aberto, e o posto São Pedro tem do mesmo grupo, lá em Piuí, o posto Funil, que além da Deteclim, você leva para casa aquele queijinho, aquele queijo maravilhoso, artesanal, do meu amigo Danilo, precinho desse tamanho. Posto São Pedro e posto Funil. Padre Lucas Almeida está aí, agora esperando a sua ligação no 3426-0069. 3426-0069. Agora é a África do Sul, 3426-0069. 3426-0069. O Padre Lucas está à sua espera. Não esqueça, uma viagem imperdível. Em agosto tem o leste europeu. E essa viagem também, ela é fantástica. Meu amigo, você tem problema com trânsito? Multas, muitas multas. Vai perder a sua carteira durante um tempo? 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Corre esse risco? Então transfira esse problema para o Dr. Robson e também o Dr. Sérgio. O nosso Charles vai colocar na tela aí o escritório Góes e Silveira. Góes e Silveira, 3222-6755. 3222-6755. Neste telefone, neste escritório, com o Dr. Robson e com o Dr. Sérgio, você vai amenizar esse grande problema. Você pode acabar com ele ou amenizar, mas não deixe aumentar. Procure o Dr. Robson ou o Dr. Sérgio. Olha, direito de trânsito é lá e você está precisando. Eduardo, acabou o campeonato, o atleta vai dependendo dos 2 maiores amigos dele, dos 2 maiores parceiros dele, Flamengo e Cruzeiro. Continua dependendo ainda do maior parceiro dele, do maior amigo que ele tem. Para mim, torcer pelo Flamengo é muito fácil. Eu sou flamenguista e tenho uma nega chamada Tereza. Então, para mim, não tem problema. Um abraço, Afonso. Um abraço, telespectador. O Atlético, ele está na situação que ele construiu, né, ao longo da temporada. O Atlético não fez por onde merecer uma vaga direta à fase de grupos, não fez por onde merecer uma vaga direta à pré-Libertadores, e talvez seja esse o castigo merecido ao Atlético, sofrer mais um pouquinho até o dia 13 para saber se vai ou não para a Copa Libertadores. Agora, o futebol é legal que nós, comentaristas, assistimos aos mesmos jogos, aos mesmos campeonatos, e temos opiniões diferentes. Eu enxergo o futebol muito diferente do Afonso, por exemplo. Eu acho que o Atlético ontem, ele fez o que tinha que fazer com o Grêmio do meio para frente. Era para meter uma goleada nesse Grêmio ontem, e o Atlético conseguiu meter 4 gols, bola na trave. Bruno Graça, um dos melhores em campo, com grandes defesas. O Atlético fez 4, poderia ter feito 6, 7. Do meio para frente, o Atlético foi um primor. Fez o que tinha que ter feito. Do meio para trás, o Atlético foi um horror. Acho que se mandou demais, sem se preocupar com o sistema defensivo. Durante toda a jornada, eu comentei o jogo pela Transamérica, eu falava, o Atlético vai se tranquilizar a partir do momento que ele passar à frente do marcador. Porque enquanto o Atlético estiver correndo atrás, ele vai continuar dando espaço para o Grêmio. E foi assim o tempo inteiro. Até o momento que o Atlético ficou com 1 a menos, teve a falta, e aí ele passou à frente. A partir do momento que ele passa à frente, ele recua, não passa mais sustos, não tem mais sustos defensivos e se reorganiza. Foi esse o retrato do jogo ontem, e o jogo ontem foi um reflexo da temporada do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro. O visitante chegava aqui, fazia o que queria, abria a geladeira, tomava cerveja, fazia xixi de porta aberta e sentava no sofá e assistia um filme. E o uniforme parecia um pijama. O do Grêmio parecia um pijama mesmo. Todo adversário que veio aqui, com raríssimas exceções, vieram à Independência ou ao Mineirão. O Atlético jogou alguns no Mineirão, contra o Corinthians, por exemplo, e deitaram e rolaram para cima do time do Atlético. Agora, ontem, algumas peças me chamaram a atenção. De novo, o Otero, mais uma vez, como pega na bola, é o maior chutador hoje do futebol brasileiro, tem uma facilidade para bater na bola, seja com ela parada ou com o jogo correndo, é muito bom nisso. Tem crescido, é um cara que trabalha muito, treina muito, e tem sido muito importante para esse time do Atlético, não só na bola parada, mas em outras funções. E discordando do Afonso, eu acho que o Fred ontem fez um grande jogo. Mais uma vez jogou bem o Fred, trabalho de pivô, deu 2 assistências para o Elias, deixou ele na cara do gol 2 vezes, fez o seu gol, saiu, buscou jogo. Para mim foi um dos grandes nomes da partida. O Elias também jogou muito bem. O Otero eu já falei. E o Fred, gente, eu não consigo criticar um cara que faz 30 gols no ano. É o jogador, é o centroavante que mais participou de gols de um time no futebol brasileiro em 2017. Ele participou de 40 gols, foram 30 gols e 10 assistências.
Desses 30, 10 no Campeonato Mineiro. Mas ao mesmo tempo que elogia o campeonato, critica que o cara fez 10 gols no campeonato. Eu não consigo entender. Fez 10 gols no Campeonato Mineiro? Parabéns. E fez 20 em outros torneios. Não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro porque bateu 2 pênaltis e perdeu e não bateu mais. Fábio Santos bateu os outros 6. Se tivesse feito ali 5 gols de pênalti, teria sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem um grande camisa 10, que centroavante depende muito desse cara. O Atlético não tem um atacante de velocidade que vai ao fundo e centroavante depende muito desse cara. O Fred teve o Wellington Nem, à época, no Fluminense, tinha o Conca, deitou de fazer gol no Fluminense. Esse ano no Atlético não tinha. Então a temporada do Fred, para mim, com alguns problemas durante ela, que é coisa normal. Assim como eu falo do Alisson, do Cruzeiro. É uma temporada quase irretocável. Só que o Alisson, da Copa do Brasil para cá, caiu de produção. O Fred teve ali 2 meses, teve uma lesão na panturrilha e ele caiu de produção. Mas depois não tem como tirar o mérito desses caras. Os caras jogaram muito. 30 gols e 10 assistências na temporada, 40 participações de gol. Foi artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Claro, o Jô e o Henrique lá com 18, mas o Fred ficou próximo dos outros. Então, acho que não merece esse tanto de crítica, esse tanto de bombardeio em cima dele. E foi a 3ª melhor temporada da carreira do Fred. Da carreira do Fred. Então tem que ter muito cuidado na hora de falar desse jogador. E quanto ao restante, eu sou totalmente contra esse negócio de renovar 80%, 90% do elenco. O Atlético precisa ali de 4 contratações para o time titular, pegar esses do titular, ir para o time reserva, no máximo ali 6 contratações, algumas dispensas, porque não se faz futebol desmanchando o time. O América sabe disso, Cruzeiro viu isso muito bem quando foi bicampeão brasileiro e desmanchou, e não é assim que se faz futebol. Se não deu para vir Cuca, não deu para vir Abel, tem que ser o Oswaldo, não tem outro nome. E o Oswaldo foi, desde que chegou ao Atlético, nas últimas 13 rodadas, o melhor time do Campeonato Brasileiro. As últimas, se eu não estiver enganado, 8 rodadas não perdeu. Aliás, 6 rodadas. O Atlético não perde as 6 rodadas. Jogos em casa e fora de casa. Os últimos 3 como mandante venceu todos. Então teve uma melhora, não pode rasgar tudo e jogar no lixo. A comparação é sempre válida, o Cruzeiro fez um campeonato regular e ficou 2 pontos à frente do Atlético. Então tem que ir ao 3, se eu não estiver enganado. Tem que ir com calma, tem que analisar, não pode ir desesperado, Sete Câmara ou Fabiano Lopes, acredito que seja o Sete Câmara. Tem que ter muita calma, muita consciência e planejar direitinho. E não disputar Libertadores não pode servir como desculpa e muleta para não montar um time competitivo. Porque os 2 times que ganharam competições nacionais esse ano, Corinthians e Cruzeiro, não participaram da Libertadores e montaram times competitivos e foram campeões. Então, sem essa desculpinha esfarrapada de não tem vaga, vai ser um time mais modesto. Não, porque ganhar o Brasileiro é muito mais difícil, na minha opinião, do que ganhar a Libertadores. Muito bem, eu vou passar para o nosso chefe, pela ordem aqui, mas antes eu queria só dar um toquezinho. Eu venho há muito tempo criticando o Fred, mas nunca falando que ele não joga e nunca falando que ele não deve ficar. Estou dizendo que esse Fred aí não é o Fred que a gente conhece. Não é o Fred que sabe jogar. Ontem, o Eduardo disse que ele foi, para mim ontem foi muito mal. Foi muito mal. Ele fez 2 tabelas com o Elias. Iguaizinhas. Uma, o Elias fez o gol. Mas eu vi ele matar 4 ou 5 vezes a bola no peito para tentar dominar e caía no pé do zagueiro. Quer dizer, explodia. Em vez de matar, explodia. Isso não quer dizer que tem que mandar ele embora, não. Porque eu conheço o potencial do Fred. Estou dizendo que ele vive um momento muito ruim, na minha opinião. A mesma coisa eu digo do Robinho. Vive um momento horroroso no Atlético. Esse eu nem citei. Aqui. E acho que o Atlético não deve renovar com ele. Vive um momento... O Fred nem o contrato acaba. Não, tô falando Robinho. O Fred, para mim, fez uma grande temporada com a camisa do Atlético. O Robinho é um jogador que ele está mais ou menos guardado as devidas proporções, tecnicamente falando, porque senão vai falar aqui comparação, estou falando cronologicamente, da mesma situação do Léo Silva. Mas a cabeça dele manda. Você não acha que é olhar o copo muito vazio num jogo que o Fred dá uma assistência para gol, 2 para finalização na cara do gol, faz um gol, analisar 2 bolas que foram quebradas da defesa para ele, com o Grêmio todo atrás da linha do meio de campo, cheio de jogador em volta, numa chuva desgraçada que bateu no peito e foi no pé do adversário? Não é muita má vontade com o Fred? Não, sabe por quê? Eu acho. Eu vi um time que parecia que tinha 12 anos de idade.
jogando. O adversário era um time de menino. Eu estou falando de um jogador. Era de menino. Então, o Fred, continuo com a opinião, sei do potencial dele, tem que ficar no Atlético, mas está muito mal. Para mim, ele está vivendo o inferno astral dele. Está vivendo o inferno astral dele. E o Robinho, a cabeça manda, mas as pernas, é muito difícil de segurar. Está muito difícil de segurar. Então, acho que o presidente que chegar, os 80%, vai começar do time. É do time que começa. Chefe, o Mr. Kreb. Ô, Afonso, o Mr. Kreb está muito bem, graças a Deus. Inclusive, mandar um abraço para o Felipe e para o Jerônimo, que tiveram lá sábado, aquela chuva toda. Entendeu? Mas choveu muito aqui na região aqui do Gutierrez. E já estavam com ingresso para o jogo de Independência, né? Foram para a Independência, encararam toda essa chuva aí. Tava meu abraço aí, meu agradecimento pelo Felipe e Jerônimo atleticano, que estiveram conosco lá à noite. Aguentou aquele temporal, a casa cheia lá e eles lá dentro, lá não tinha como nem sair também. Claro, dentro, é né? melhor ficar Chuva lá dentro demais, que lá fora, verdade. né? E então, caranguejo, lagosta, siri... E tem o delivery agora também, viu, Afonso? Começou agora com o delivery agora, deixa eu até pegar o telefone delivery aqui, ó. É o 3568-8665. 3568-8665. Agora, se estiver chovendo nesse período agora, não dá para você sair de casa, é só ligar lá que a gente manda entregar lá na sua casa agora. Então, entendeu? que beleza. Vamos bater firme nesse telefone. É isso aí. Mas, Afonso... Atlético captamento para depois de entrar no Cruzeiro. Só falar uma coisa do Atlético rápido. Para mim, o ano encerrou razoavelmente bem para o time de Minas, né, para o time mineiro. Cada um é proporcional ao que fez durante o ano. O Atlético, eu acho que pagou caro pelos pontos perdidos durante o campeonato. Poderia ter entrado bem na Libertadores. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, que eu estou falando. Os pontos perdeu bem na Independência, no Horto, né? Ontem, para mim, quando todo mundo esperava a goleada, inclusive eu também, que falei lá na rádio sexta-feira, que o Atlético deveria passar fácil, mas tem aquele problema. Aquilo que você falou, a diferença de idade pesou. Os meninos correm muito. E o Atlético é um time já com a idade um pouco avançada, entendeu? Mas talvez essa seja a dificuldade. O Atlético enfrentou. O Atlético não esperava um Grêmio com agressividade, com a correria tão grande como aconteceu. Então, agora é tranquilidade, planejamento para o ano que vem. Eu também estou com o Eduardo, não é terra arrasada. Poucos jogadores eu acho que tem que ser contratado. Na minha opinião, ao contrário de todo mundo, eu que acho o Robinho um ex-jogador em atividade, acho que o Robinho deve permanecer no elenco. Não, ninguém falou para ele não permanecer, não. Porque eu acho que o Robinho, para mim, já está ficando um jogador ultrapassado já, pela idade dele, pela condição física dele. Mas para alguns momentos, o Atlético, se conseguir essa vaga para a Libertadores, que não está fácil, porque são dois times que se equivalem, Independente e Flamengo, não está fácil, mas se o Atlético conseguir, aí tem que ser um planejamento diferente. E aí cabe o Robinho para uma Libertadores, sim, enquanto eu vejo muita gente pedindo na cabeça dele. Tranquilidade agora que o Atlético tem que ter, e pé no chão nas contratações e montar um grande time para o ano que vem. Eu acho o Independente também, igual você acha, mais time do que o Lanús, que enfrentou o Grêmio na Libertadores. Não, eu não acho isso, não. Eu acho. Então não foi você que eu ouvi. Eu acho, pelo que eu vi, eu acho ele mais time do que o Lanús, muito mais... a tradição do Independente é muito maior, inclusive, e acho mais time, vai dar mais trabalho, mas eu acho que o Flamengo será o campeão da Sul-Americana. Só para lembrar sobre o jogo de ontem, a gente está falando muito aí de idade do Atlético, juventude do Grêmio. Dos 3 gols do Grêmio, só um foi de contra-ataque. O outro foi numa rebatida de falta, que o time velho, novo... O juiz atrapalhou. Que o árbitro armou o contra-ataque, então não foi questão de juventude e mas os meninos correram muito. Foi uma falha. E o terceiro gol foi uma falha do Bremer, que é garoto. E a defesa estava montada, não foi contra-ataque. Para quem vai meu abraço aí do aniversariante. Não. O segundo gol do Grêmio foi de impedimento. Deixa eu explicar. Peraí, Afonso, os gols aconteceram assim, eu vou passar para o Flávio. Mas aconteceram outras jogadas que justificam o que eu falei, pelo menos. Bom, vocês já gastaram aí 50 minutos falando do Atlético. Vamos falar do Cruzeiro? Posso falar do Cruzeiro agora? Claro. O que você tem para falar do Cruzeiro? Ué, tem muita coisa aí. Tem? A temporada do Cruzeiro esse ano, nós tivemos eleição no sábado no Cruzeiro, que tem notícias importantes, certo? Eu acho que tem muito mais notícia importante do Cruzeiro que do Atlético, certo? Eu acho. Né? Nessa situação... Para o cruzeirense e para o atleticano é do Atlético, é assim que funciona. Mas eu tô achando que o Cruzeiro está tão tranquilo. Não está muito tranquilo do jeito que está pensando. Terminou o ano dele. Você vai falar da política do Cruzeiro, não, é isso? Não só da política, não. Primeiro que eu queria falar, Afonso, é o seguinte... Do Atlético rapidinho, não, eu acho que o Atlético não merece. Não. O Atlético não merece Libertadores. Você já perdeu. Porque perder para Vasco e perder para Chapecoense não merece. Não merece ficar atrás. Mas vem cá, o Cruzeiro está na Libertadores e perdeu para o Vasco para Chapecoense. Então, mas o Cruzeiro que eu queria dizer é exatamente isso. O Cruzeiro ontem mostrou uma coisa no futebol. Muita gente
fala que jogador entrega, porque jogador é aquilo, porque o Brasil vendeu a Copa para a França. É porque aquele 6-1, o Atlético entregou o jogo pro Cruzeiro, aquela coisa toda. Porque o Cruzeiro entregou o jogo pro Vasco, aqui no Mineirão, para tirar o Atlético. E ontem o Cruzeiro provou exatamente ao contrário. Né? O Cruzeiro provou que é um time que tem hombridade, um time que tem jogadores acima de tudo, com responsabilidade, tem um treinador que tem responsabilidade. Tanto que no início do jogo, o repórter perguntou para ele, mano, como é que você vê esse jogo aí, sendo que se o Cruzeiro ganhar, ajuda o Atlético? Ele falou assim, o meu assunto é Cruzeiro, eu estou pensando no Cruzeiro, certo? E os jogadores também entraram com esse pensamento. Até acho que foi injusto para cá, porque o segundo gol do Botafogo estava impedido também, né? E o Bandeirinha, que estava do lado de cá, ele deixou um outro lance seguir, quase que o Botafogo faz um gol, se não fosse o Rafael defender, né? Também estava impedido. Ou seja, o Cruzeiro fez uma partida ontem, né, de razoável para bom. Não vou dizer que foi excelente, não, mas jogou, né, para exatamente cumprir aquele objetivo dele. Ficar no 5º lugar, porque o 4º lugar não tinha mais chance para ele. Né? Não tinha mais chance no 4º lugar. E o Cruzeiro, então, no 5º lugar, que vai dar a ele 4 milhões e pouquinho, que vai aliviar um pouco a folha de pagamento para que a turma possa sair em férias aí e receber o salário agora. Agora, tem que se pensar, a partir de agora, no planejamento para o ano que vem. Né? O Cruzeiro tem muito jogador voltando, tem muito jogador que estava no departamento médico, que eu acho que vai ser aproveitado o ano que vem. Né? Você pega, o Ariel Cabral voltou ontem, é um jogador que é importante no esquema do Cruzeiro. Né? Tem o Dedé, que a gente sabe que é um grande zagueiro. A gente espera que ele volte. Flávio, o Lucas Romero ontem fez um grande jogo. O melhor jogador em campo. De lateral direito. Exatamente. A solução está aí? Não sei. Será? O Cruzeiro está buscando um lateral. Acho até, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho até o seguinte, o Cruzeiro está falando em gastar 1,5 milhão com o Hudson, de euro. Será que o Cruzeiro precisa do Hudson ali? Se ele tem o Roberto que joga naquela posição, tem o Henrique que joga ali, tem o Ariel Cabral que joga ali, você tem o Nonoca que joga ali, certo? Não seria mais importante, como o próprio Mano disse, investir, por exemplo, num lateral e liberar o Romero pro meio? Eu acho Né? que na hora que o Cruzeiro precisou de um volante com o Ariel machucado, quem estava ali para ajudar e ajudou muito foi o Hudson. Mas o que eu tô querendo dizer... São várias competições, Flávio, e o Cruzeiro tem ainda... Mas eu tô querendo dizer, é prioridade. Eu acho que o Cruzeiro pode reforçar o elenco sem desfazer de jogador. Principalmente do Hudson. Claro. O Hudson. Encaixou como uma luva. Mas o que eu estou querendo dizer só, a pergunta que se faz, Afonso, será que o meio-campo do Cruzeiro hoje, com Ariel Cabral, com Henrique... Mas o ano passado, esse ano, tinha todo mundo e precisou do E Hudson. sempre tinha dois machucados. E precisou do Hudson. Então você vai continuar do mesmo jeito. Eu acho que o Cruzeiro, Afonso, tem mais necessidade de um lateral direito. Mas teve o ano inteiro. Tem mais necessidade Precisou do Hudson de um atacante. Precisou do Hudson do mesmo jeito. Mas tem mais necessidade de um atacante. É mais fácil você perguntar pro São Paulo. Não, o São Paulo vai liberar. eu acho que o Cruzeiro vai trazer, vai ficar com o Hudson. Vai envolver jogador na transação, aquela coisa toda. Agora, o que eu queria dizer, Afonso, que eu acompanhei atentamente desde a eleição do Wagner para a presidência do Cruzeiro, depois passando pela eleição de presidência do Conselho do Cruzeiro e a eleição sábado dos novos conselheiros. Né? E o Cruzeiro precisa agora, a partir de agora, mais do que nunca, parar de fazer política. Parar de ter oposição, de ter situação. Eu acho que todo mundo agora tem que ser Cruzeiro. Porque, gente, sábado a gente chegava lá, eu cheguei lá, Afonso, para muita gente importante dentro do Cruzeiro, eu perguntei, você é oposição ou situação? O cara falou, não sei. Gente importante, que já foi vice-presidente do Cruzeiro. Aí você pergunta para ele, você é oposição ou situação? Ele falou, não sei. Que beleza. Certo? Então, mas aí, não tem problema. Mas é a divisão, Afonso. O Cruzeiro está dividido demais. Mas está muito dividido. Pessoas importantes do Cruzeiro estão sendo alijadas. Eu acho que não tem problema de ficar dividido na diretoria, problema na diretoria, desde que não afete lá o Mano Menezes e o seu grupo. Mas você viu que da diretoria se tiver agora... lá dentro, eu não me meto em diretoria de Atlético Cruzeiro. Se for o Sete Câmara, vou bater palma e ajudar. Se for o Fabiano da mesma forma. É o Wagner, estou ajudando o Wagner, o Gilvan sai muito bem. Resolvam por lá. Mas aí, Afonso, o que eu falo... Dá licença, você falou em meio de campo do Cruzeiro, que é uma posição que tem muito jogador, citou o Nonoca. Tem gente me falando aí que o novo integrante da noite de Belo Horizonte está indo por esse caminho. Toma cuidado, meu filho, que
por isso aí, alguns foram e não voltaram. Ô, Flávio, Mas, esse negócio de oposição, eu acho muito saudável ter oposição no clube. Desde que ela seja uma oposição e a situação... Saudável, sadia. Todos brigando em benefício do clube. Não em benefício do eu sou melhor que você, eu quero mais que você, você errou, eu não vou errar, eu vou errar... O que está me passando no Cruzeiro é isso. A minha turma é melhor que a sua. Mas e o Cruzeiro aí aqui, que é o ó, problema, um Eduardo. brigando com a turma do outro e o Cruzeiro aqui. Aí que é o problema que eu tô achando. É isso que eu tô vendo. Eu não tô vendo uma oposição sadia. Em benefício do Aquela Cruzeiro. oposição que fala assim, ó, vamos aplaudir o que tá dando certo. Você não sabe quem é o Mas exatamente por isso, Afonso. Exatamente por isso. Porque tem muita gente, sabe, que coloca o ego acima da força que o Cruzeiro tem, da tradição que o Cruzeiro tem, do nome que o Cruzeiro tem, né? E para que ele quer ser maior que o Cruzeiro. Aliás, eu quero parabenizar o Guilherme Mendes, que ontem também encerrou as suas atividades no Cruzeiro. Parabéns, Guilherme, missão cumprida. Você é competente. Pois é, um abraço para ele mandou até uma mensagem muito bonita para a gente. Então, o que eu queria completar é o seguinte, a gente sabe que tem o Zezé, que é um cara competente toda a vida, sabe? Que está à frente do presidente do conselho, que vai ser ouvido toda a vida, eu tenho certeza disso. E o Zezé tem força para isso. O Zezé tem um grupo que trabalha hoje para o Cruzeiro, que vai trabalhar para o Cruzeiro, e essa é a nossa esperança, sem dúvida alguma, daquele que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, daquele que acompanha a política do Cruzeiro, a esperança é exatamente o Zezé Perrella. Ele ganhou a presidência do Conselho, ele agora, nessa formação dessa chapa do Conselho... Ele tem que apoiar o Wagner, porque Exato. o presidente é o Wagner. Não, ele vai apoiar o Wagner. O presidente é o Wagner. Ele vai apoiar o Wagner. Mas eu acho que o Wagner precisa muito mais do Zezé do que o Zezé do Wagner. Mas alguns Certo? conselheiros do Cruzeiro que estavam na diretoria agora, deixaram de ser conselheiro agora do Cruzeiro. Deixaram. Né? Deixaram. Né? Nessa troca que houve agora. Deixaram. ele estava- Inclusive o Bruno Vicentim. Bruno Vicentim, que era agora Certo? o vice-presidente do Cruzeiro. Isso aí estava numa outra chapa que foi formado. O Isso é doutor Gilvan absolutamente tentou. normal. Hein? Não, Isso numa é diretoria que ainda nem acabou o mandato. Isso é Afonso, absolutamente não é tão normal assim, não. Esse negócio, a briga que está interna dentro do terminou um Cruzeiro. mandato de conselheiro, tem uma eleição, o conselheiro pode ser, o quadro pode ser renovado, pode ser mantido. É absolutamente normal. Só não é normal da forma como... Da forma foi como feito. aconteceu. Exatamente. Então, e outra, tem muita coisa errada também. Certo? Tem muita coisa errada, Afonso. Depois a gente, com calma, a gente vai aqui citando coisas que foram erradas, né, nessa formação aí. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, a esperança é exatamente no Zezé, que o Zezé consiga comandar, certo? Que o Zezé tenha essa participação ativa dentro do Cruzeiro, que a gente sabe que ele é competente, que ele tem essa força, porque o Wagner e o Itaí sozinho não terão força suficiente para comandar o Cruzeiro se não tiver o apoio do Zezé Perrella. Muito bem. Eu tomara que o Cruzeiro possa superar tudo isso, que o Wagner tenha tranquilidade para trabalhar. Vamos dar ao Wagner condição de trabalho. Com o Zezé Perrella, com toda a turma. Dá ele... o cara nem começou ainda. E o Gilvan é um presidente que sai extremamente vitorioso. Extremamente vitorioso. Parabéns. E você também cumpriu a sua missão. Mas o que está acontecendo muito aqui, ó, Afonso, o pessoal do Cruzeiro da diretoria tem que parar um pouco de ficar dando entrevista, entendeu? Porque quem está fazendo essa crise ser maior e sair de fora da toga da raposa são os próprios dirigentes do Cruzeiro. Então está na hora, política gente, ó, do Cruzeiro. mantenha a calma, lava a roupa suja em casa e traz solução para fora. Solução. Ok. Né? E outra Tem coisa que também, acontecer. só para completar, eu acho que o doutor Lemos também pode ser uma pessoa importante no futuro do Cruzeiro, para que ele que tem uma experiência muito grande, principalmente na parte administrativa, ajudar o Wagner. Maurício, no trabalho do Marcelo Araújo, nosso Salles, agora a gente vai ver os outros gols do Campeonato Brasileiro nessa rodada, mas eu começo com você. Que trabalho fantástico da Chapecoense. Começou com Wagner Mancini, termina com Gilson Kleina, mas um time que há um ano atrás, exatos um ano atrás, numa tragédia, ele foi todo desmanchado. Mas o mundo é assim, né? Teve a era... E hoje está na Libertadores. Ele tem uma era de infortúnio e está voltando agora a ter glória. Agora, aquele gol que fez, o cara foi cruzar, entrou depois da hora, não tinha alcançado o objetivo, reabilitou os jogadores, quer dizer... Foi, inclusive, motivo de chacota de muita gente, porque não quis abusar daquela solidariedade oportuna e oportunista, mas deu a volta por cima e ficou, inclusive, na frente do Atlético. Tirou a vaga do Atlético, a vaga de Libertadores que o Atlético ainda tem possibilidade de conseguir. E só saiu da Libertadores esse ano
perdendo a vaga para o Lanús, que decidiu com o Grêmio, por um erro da diretoria. Exatamente, por teimosia. Um erro da diretoria. A Chapecoense tem teimosia do presidente, né, que falaram com ele, avisaram, não põe jogador para jogar, ele pôs. Tem uma questão na Chapecoense que é a minha dúvida, eu quero ver como que isso vai acontecer, porque esse ano esse elenco foi montado por jogadores emprestados por outros clubes e pagando salário. É verdade. Eu não sei como é que vai ser pro ano que vem. Se vão continuar bancando, pagando salário, emprestando de graça, até acho que alguns vão fazer isso. Acho que nem tem dois, nem todos vão ter condição de fazer isso, mas mais um ano de reconstrução. A reconstrução não para agora, não. Foi quase tudo muito bem feito nessa temporada, é um roteiro de filme mesmo. Essa história da Chapecoense de novembro do ano passado para novembro desse ano, para dezembro desse ano. Vai dar filme. É um roteiro de filme. Agora, o ano que vem continua sendo um ano de reconstrução e a Chape depende ainda muito dos outros clubes do futebol brasileiro. Foi um ano também de comoção, né? Porque você vê a torcida, que já tinha comprado aquele time da Chapecoense anterior, que terminou partindo naquele trágico acidente, ela muito mais, não só a cidade, mas como o Brasil inteiro, comprou a Chapecoense como quase o segundo time de cada. Não, comprou, eu digo assim, adotou como segundo time de qualquer um dos brasileiros, entendeu? Então, segundo time de qualquer um do mundo hoje. Então isso ajudou demais. Eu acho que tudo veio para poder contribuir, mas o trabalho feito dentro de campo da Chapecoense, quem assistiu alguns jogos da Chapecoense, é de deixar alguns times tradicionais do futebol brasileiro de baba de molho. Mas eu acho que isso tudo é reflexo a qualidade técnica do campeonato esse ano foi de sofrer. A pontuação baixa do Corinthians como campeão. Foi o menor, né? Menor pontuação de campeão. Né? Aliás, o Gustavo mandou melhor não, das piores pontuações. Foi a menor pontuação. Tá. Aliás, o melhor Gustavo... time do retorno teve uma pontuação baixíssima, aproveitamento baixíssimo. Cruzeiro chegando no Botafogo, teria melhor campeão. O campeonato foi horroroso. Gustavo mandou para mim um WhatsApp ontem, ele falando isso. A pontuação do América foi melhor que a do Corinthians. Mas eu acho que essa comparação mas não devia existir, como americano ele fez. É uma comparação que não tem que existir. O América jogou a Série B do campeonato e falar que teve a pontuação maior que a do Corinthians, gente, isso é o tipo de comparação completamente desnecessário. O América tem os méritos dele lá da Série B, fez uma grande Série B, mas a gente tem que comparar absolutamente nada de Série B com Série A, porque são coisas completamente diferentes. Agora tem uma coisa, Eduardo, que é importante para falar da Chapecoense, porque quando o time sobe da Série A, da Série B para a Série A, ele não ganha aquela mesma dinheiro da televisão da turma que já está lá há mais tempo, né? E a Chapecoense agora já vai para o terceiro ano consecutivo na Série A. Então ela aumenta. Acho que é o quarto ano. O terceiro ou quarto ano, não sei que a partir de agora ele vai para uma fase maior e vai ter mais dinheiro para fazer investimento. Mas vai começar do nada, né? Até a caridade acho que vai acabar. Mas vai ter mais dinheiro, sabe? Mas também a gente também não pode esquecer que as famílias continuam ainda lutando pelos seus direitos. Exatamente. Mas aí é fora do campo, né? Porque a Chapecoense ela já pagou para as famílias aquilo que tinha que pagar como indenização, certo? Isso aí ela pagou. Agora, é diferente do América, diferente do Ceará, né? Porque eles entram agora no Campeonato Brasileiro com a faixa de televisão mais baixa do que os demais, que já estão lá há mais tempo. E a Chapecoense, ela entra naquela fase agora que ela tem um dinheiro a mais, né? Não vai ganhar aquilo que o Cruzeiro e o Atlético ganham, mas também não ganha aquilo que aquela turma que está subindo agora. Então, isso aí facilita muito para a Chapecoense, que eles são competentes para trabalhar, a verdade é essa. Eles são competentes para trabalhar. Diferente do que você falou, Eduardo, eu acho que o campeonato foi emocionante, foi um campeonato muito bom. Peraí, eu não falei de emoção, eu falei de qualidade técnica. Eu sei, você falou de qualidade técnica. Emoção foi gigante. Eu acho o seguinte, que alguns times, entendeu, ficaram fora da curva, devendo. São Paulo... Entendeu? O Corinthians, São Paulo segundo jogou turno. pela Libertadores ontem. Não, ontem, mas o início do São Paulo foi horroroso. Então, a recuperação dele. O São Paulo acabou se igualando. A recuperação dele. São Paulo foi o melhor time do retorno. Tá, alguns times foram muito mal durante o campeonato. Não, mas não quer dizer que o nível técnico do campeonato... O São Paulo tem a melhor campanha do retorno. É só olhar a pontuação e aproveitamento. O nível técnico, aí é questão de número. Alguns times, Eduardo... O nível técnico foi horroroso. É porque alguns times, Eduardo, que a gente não esperava que fizesse um bom campeonato, fizeram. E nem os que a gente esperava eles fizeram. Se você imaginar, por exemplo... O Corinthians foi campeão, só fez um turno. Você vê o segundo turno do Bahia? Foi péssimo. O campeonato do Bahia foi péssimo, Marcelinho. Não, olha aqui. Foi péssimo. Eu vou falar com você. 2014. Que é isso, gente? Eu vi essa história em 2014. A discussão está muito quando grande, mas o Cruzeiro ganhou o campeonato do Bahia foi péssimo. O Botafogo péssimo. Acabou lá. O Inter não exerceu o direito pelo Carlos, está sendo devolvido ao Atlético. Deve ser o centroavante reserva do Atlético. Azar do Atlético. Olha, ou titular, porque não gosta do Fred. Azar do Atlético. Mas vai receber o Valdívia de volta, né? O Inter. Azar do Inter. Ó,
Muito bem. Então estamos terminando. Há controvérsias. O Corinthians fez um bom primeiro turno, péssimo segundo. O São Paulo fez um péssimo primeiro, ótimo segundo. Ótimo não, bom. E foi assim. A gente volta amanhã. Tchau, gente. Obrigado.